Oiê, vamos falar de inglês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, continuando o que a gente está falando da parte do inglês, para a gente poder entender um pouco mais de conjugação e um pouco mais de como a gente pode construir as frases, a gente vai entender hoje a função de a gente utilizar a forma do presente contínuo e, inclusive, também os advérbios de modo. Em uma das últimas aulas que a gente já teve no passado, a gente estava falando das formas do verbo do presente no presente simples, no forma do afirmativa, negativa e interrogativa. O que acontece? Muitas pessoas acham que quando você utiliza o presente simples, significa que você está falando de uma coisa que você está fazendo no presente. Qual que é o problema? No presente simples, ou no simple present, ou present simple, a gente está falando de coisas que se repetem, ou que são verdade, ou a gente está falando de rotinas e hábitos. Então, por exemplo, o fato de eu falar que I speak Spanish não significa que eu estou agora falando espanhol. Assim como, por exemplo, eu também posso falar que I live in Belgium. Perceba que quando eu falo que eu moro na Bélgica, eu posso estar falando isso do agora, mas isso não significa que eu preciso estar fazendo a todo momento alguma coisa para ela ser verdade ou ser do presente simples. Porém, o fato que a gente tem do present continuous, ele já vai para uma ideia que a gente tem de alguma coisa que começou e não terminou. Então esse que é um dos problemas que a gente tem quando a gente vai entender a conjugação de tempo verbal em inglês. Então, o present continuous, também chamado de present progressive, é quando a gente tem uma ação que começou e não terminou. Geralmente, a gente fala de ações que a gente está ou fazendo agora, ou se não, que a gente começou e a gente ainda não terminou. Por exemplo, agora você está assistindo um vídeo. Então, por exemplo, eu poderia falar We are watching a video. Então, isso significa que você começou a fazer essa ação e ela ainda não terminou. Porém, eu poderia ter falado de outra coisa que eu comecei no passado e eu ainda não terminei. Por exemplo, I am watching The Lord of the Rings. Eu estou assistindo O Senhor dos Anéis. Por que eu poderia fazer essa frase? Porque eu comecei o filme e eu ainda não terminei. É porque o filme é muito longo. Então perceber que qual que a gente vai ter a diferença de falar alguma coisa que a gente está fazendo e alguma coisa que a gente faz. A primeira das coisas é o uso do verbo to be que existe no começo da frase. Então não é só o ing, vamos lá. Então primeiro a gente tem o uso do verbo to be para poder falar que eu estou fazendo. Só para a gente poder lembrar as formas do verbo to be. Então a gente tem I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are. Lembrando que o you não faz diferença de singular ou de plural nessa situação. Então você sempre vai falar you are para você é e você para você está e vocês estão. A partir daí, nós vamos pegar o verbo e colocar ing no seu final para poder falar que a gente está fazendo uma ação. Não é só colocar o ing no final. Eu sei que às vezes a gente ter duas regras, o que tem que fazer pode ser confuso. É que nem eu fico brincando. Às vezes a gente colocar muitas informações faz a gente esquecer. Por exemplo, preciso ir no mercado comprar uma caixa de leite e 12 ovos. Você vai no mercado, você compra 12 caixas de leite e um ovo. Então, lembre-se que presente contínuo é o verbo to be no presente, então são as formas do am, is e are, mais o verbo do que você está fazendo com ing. E para a gente poder seguir as regras do que seria de presente, do presente contínuo na afirmativa, negativa e interrogativa, é a mesma coisa do que a gente já viu nas aulas de verbo to be. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma frase afirmativa, bem simples. Então eu posso falar She is traveling tomorrow. Ela está viajando amanhã, ou ela vai viajar amanhã. Em uma frase negativa, eu vou ter que o not vai aparecer na frente do verbo to be. Por exemplo, they are not having a good time. Eles não estão tendo um momento agradável, eles não estão se divertindo. E assim como uma pergunta ou a frase interrogativa, o verbo to be vai para o começo. Então a gente vai ter Are you enjoying the walk? Você está gostando da caminhada? E assim como eu também já falei, toda vez que a gente tem um time tense, a gente tem também a questão de que no final nós vamos ter marcas de tempo para poder falar que alguma coisa acontece no presente. Por isso que não é incomum você ver algumas expressões que marcam o presente, tais quais now, right now, at the moment, at present, ou se não, algumas marcas de tempo que falam de um futuro que é bem próximo, que é mais próximo do presente. Então, como por exemplo, today, this week, this month, this quarter ou currently até.
E uma outra coisa que pode aparecer também bastante com a questão tanto do Present Continuous, também com aparecer com o Present Simple, são os advérbios de modo. Assim como eu já falei em outra aula, os advérbios são nada mais do que informações para o que não é um nome de uma coisa. Então geralmente é uma ação ou uma outra informação. Como por exemplo, a gente pode lembrar sempre que o advérbio ele está relacionado ou com um verbo, ou com um adjetivo, ou com outro advérbio. O que acontece é que é muito legal a gente perceber primeiro os adjetivos e depois o advérbio. Por quê? Porque os adjetivos eles trabalham com ser uma informação para o substantivo, mas a maioria dos advérbios são formados pela existência já de um adjetivo. Então, caso você conheça um adjetivo e tem um ly no final dele, significa que aquilo é um advérbio. Então, por exemplo, se eu conheço a palavra bad, eu tenho badly como um advérbio. Se eu tenho a palavra easy, eu tenho easily como um outro advérbio. Assim como também eu poderia ter lazy, eu tenho lazily como um advérbio. Então vou pegar 3 exemplos para a gente poder ver todas as situações que um advérbio pode mudar o modo que você tem alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho que he drives carefully on the highways. Perceba que esse carefully ele está modificando, ele está dando uma informação de como a ação é feita, ou seja, de dirigir. Um outro exemplo seria the music is not loud enough. Você pode perceber que esse enough ele está modificando a informação de loud. Então aqui a gente tem um advérbio modificando um adjetivo. No primeiro, um advérbio modificando um verbo e agora um advérbio modificando um adjetivo. E por fim eu tenho she studies very hard. Perceber que esse very ele está modificando o modo que é o hard. Nesse a gente tem o quesito de que a gente está falando que a pessoa já estuda com dedicação. Então nesse caso que a gente tem um very, a gente está modificando um outro advérbio. Então aqui a gente tem um caso de um advérbio que modifica um advérbio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, ficou com alguma dúvida, tanto na questão do presente contínuo, como na questão dos advérbios de modo? Escreve aqui nos comentários para eu poder saber e tirar sua dúvida. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando uma curtida e um comentário. Esses pequenos comentários de elogios que vocês gostaram, ou que vocês fazem essas pequenas interações, me deixam muito feliz e espero que vocês estejam gostando bastante do conteúdo. Caso você queira continuar estudando, mas não só para você poder ser fluente na língua inglesa, mas para você poder estudar para exames de proficiência de forma autônoma, você pode também conferir o meu drive aqui embaixo, que já tem um conteúdo para você apenas apertar no link e já acessar e conseguir utilizar. Inclusive, se você quiser vir estudar comigo para poder ser fluente em língua inglesa, ou se não, se você quiser também se preparar para os exames de proficiência, como é o caso de TOEFL, IELTS, TOEIC, Cambridge e GMAT, você pode também acessar os links aqui embaixo para você poder conferir e inclusive usar um cupom que você vai pagar muito mais barato para poder ter um curso para sempre. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, espero que vocês tenham um bom dia, que vocês fiquem todos bem e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!